Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o 12. Mateus, capítulo de número 14, do versículo 1 ao 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou-lhe que lhe fosse dado o que ela pedia. E mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Os irmãos podem sentar? Amém, irmãos? Nós vamos estar apresentando aqui o Jonathan e a Ludmila, que estão nos visitando hoje. Está com a Pietra também, né? Amém? Deus abençoe vocês. Vamos dizer em alto bom som: sejam bem-vindos em nome de Jesus. E amém? Deus abençoe, viu? Feliz demais ver vocês aqui. Amém, queridos? Irmãos, nós encerramos o capítulo de número 13, a nossa última ministração, no dia 1º de janeiro de 2024. Na verdade, não foi no dia 1º, foi no dia 31 de dezembro de 2023 ainda, nessa transição. Hoje nós vamos analisar quais são as lições, quais são os princípios que nós podemos extrair, analisando essa porção da palavra de Deus que nós acabamos de ler aqui agora. Mas só para recapitularmos, para nos situarmos e nos lembrarmos aonde nós estamos, gostaria que os irmãos se lembrassem que na nossa última palavra, Jesus estava visitando a cidade em que ele viveu, quando criança, quando jovem, a cidade de Nazaré. E na cidade de Nazaré, Jesus foi rejeitado. Ele entrou na sinagoga, ensinou, e muitos ali começaram a se admirar do seu ensino, das suas palavras. E eles começaram a questionar: mas este Jesus aí, eu conheço ele, eu sei quem é a mãe dele, eu sei quem é o pai dele, conheço até os seus irmãos. Os nomes dos irmãos de Jesus são mencionados e também das suas irmãs. E na semana passada nós fizemos algumas perguntas para o texto, e uma delas foi: por que Jesus foi rejeitado em Nazaré? E os irmãos vão se lembrar que Jesus foi rejeitado em Nazaré pelo fato de ele ter sido criado ali. E havia uma cultura não apenas em Nazaré, mas também fora de Nazaré, que não poderia sair coisa boa dali. Lembra do encontro ali, Natanael, Filipe? Será que poderia sair alguma coisa boa de Nazaré quando ele soube que Jesus vinha de Nazaré, era oriundo de Nazaré? Então, fora de Nazaré havia essa consciência, essa perspectiva, essa ideia
de que Nazaré não poderia sair nada de bom, e na própria Nazaré também, porque Jesus era conhecido. Provavelmente, as pessoas que estavam ali, elas não acreditavam que coisa boa poderia sair daquela região, daquela pequena cidade. Eles pensavam que conheciam Jesus, mas não conheciam. E nós precisamos vigiar muito nesse quesito. Às vezes nós pensamos que conhecemos a Deus, mas nós não conhecemos. Eu vi um pastor certa feita dizendo que às vezes tem crente que fica pensando que está nadando em águas profundas, mas as águas não estão batendo sequer nos tornozelos. Às vezes a gente pensa que está nadando de braçada, de comunhão, de profundidade com Deus, quando na verdade as águas que nós estamos adentrando, ou que nós entramos, elas estão batendo ainda lá nos nossos tornozelos. Nós extraímos aqui essa lição. A segunda lição foi que os discípulos precisavam ver o seu mestre querido sendo rejeitado na própria cidade onde ele teria sido criado. Eles precisavam ver isso. Eles precisavam vivenciar, estar presente com o seu mestre durante esse período, para que eles entendessem esse tipo de situação em uma situação talvez no futuro, lá na frente, com eles mesmos. Não sei se os irmãos se lembram ali, imagine Pedro chegando lá em Cafarnaum, né? Eles não eram pescadores de lá, de Cafarnaum. Imagine eles chegando ali e pregando a respeito de Jesus. De repente o povo daquela região começasse a desprezar, menosprezar Pedro e João e outros discípulos de Jesus que eram de Cafarnaum. Na verdade, boa parte dos discípulos de Jesus eram de Cafarnaum. Consequentemente, irmãos, ia ser muito difícil. Então eles precisavam ver o próprio mestre deles sendo rejeitado na própria região, na própria terra em que ele fora criado, para que eles entendessem que eles poderiam ou deveriam passar por um tipo de situação dessa e mesmo assim permanecer firmes. Os irmãos se lembrarem, nós estávamos meditando sobre as parábolas e a intenção do ensino das parábolas era encorajar os discípulos diante da evangelização, o trabalho da evangelização que era e é muito desafiador. Nós vamos lidar com rejeição, nós vamos lidar com o abandono, nós vamos lidar com pessoas que menosprezam, nós vamos lidar com pessoas que parece que estão caminhando, mas de repente não estão mais. Os discípulos estavam vendo isso ao redor de Jesus, na vida de Jesus, no ministério de Jesus. O lugar mais difícil de influenciar, irmão, sabe onde é? Sabe onde é? É onde as pessoas mais nos conhecem, é onde nós somos mais conhecidos. Onde ninguém nos conhece, tudo é festa. É o homem de Deus, é a mulher de Deus. Mas vive lá, passa uns 10, 15 anos lá, as pessoas vão te conhecer. E tem um ambiente ainda que é mais desafiador ainda, que é dentro da nossa própria casa. Mais difícil. Só vai estreitando, né? Jesus estava mostrando para os seus discípulos que eles precisavam passar por isso. E ó que era o Filho de Deus, irmãos. O verbo que se fez carne. O verdadeiro Deus e a vida eterna. Estava trazendo essa lição prática para os seus discípulos. Mas sem mais delongas, irmãos, hoje, no entanto, porém, todavia, nós vislumbraremos um cenário um pouco diferente. Nós vamos falar, baseado aqui na narrativa de Mateus, nesse fim trágico do profeta João Batista. O último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. Pastor, mas João Batista está lá no Novo Testamento. Mas João Batista foi o último profeta da antiga aliança. João Batista foi o profeta que aplanou os caminhos para que Jesus passasse. A Bíblia diz que a lei e os profetas foram até João. E nós precisamos ter consciência disso, que Jesus
ele conversou com João, interagiu com João, falou muito bem de João, disse que ele era o maior entre os nascidos de mulher, na sua dispensação, a dispensação da lei. Mas no reino dos céus, o menor era maior do que ele. João, ele tinha uma mensagem dura. João vivia nos desertos. A alimentação de João era diferente, gafanhotos e mel silvestre. A vestimenta de João era estranha. João não vivia com roupas de grife da sua época. Isso prova que Deus não precisa de bons ambientes para fazer o que Ele quer fazer. Porque, irmãos, eu estava vendo alguém ministrando, falando sobre João, e essa pessoa estava dizendo o seguinte, que nós temos uma ideia um pouco equivocada sobre deserto, porque João vivia no deserto, né? Qual que é a nossa ideia de deserto? Um lugar plano, onde só tem areia. O deserto da Judéia. Mas o deserto da Judéia não é assim não, irmãos. O deserto da Judéia é pedregoso e cheio de vales. Pedregoso e cheio de vales. Então alguém que colocasse no seu coração ali o desejo, tivesse a intenção de ver João no deserto, teria que enfrentar um caminho extremamente difícil, pedregoso, cheio de subidas e descidas. Mas João era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e ele tinha uma mensagem dura para transmitir. No entanto, era a mensagem de Deus. E essa mensagem estava alcançando os corações da sua geração. Ou seja, João não precisou estar ali no templo, em Jerusalém, pregando a sua mensagem. João simplesmente ia para o deserto. Vivia uma vida simples. Um homem estranho, esquisito. Parece que João não era muito sociável. Jesus até falou isso. Uai, gente, eu como com pecadores, eu estou interagindo com pecadores, eu me misturo com essa gente, vocês estão dizendo que eu sou um comilão e um beberrão, e João, vocês também estão falando que ele tem demônio. Espera aí. Vocês não estão satisfeitos, na verdade, com nada. Vocês não querem ouvir nem João e nem a mim. Jesus fez esse paralelo entre o ministério dele e o ministério de João. João, ele tinha muita responsabilidade, muita tarefa para ser cumprida. Deus, ele conta com pessoas que tenham disposição para levar a mensagem dele com coragem. Irmãos, e se nós pararmos para refletir, o ambiente político da época de João também era extremamente difícil. Lembra que nós estávamos falando aqui na escola dominical sobre política? Não estava defendendo nem A nem B, não, irmão. Estávamos falando sobre o ambiente político da época da igreja de Atos. Nós estamos estudando o livro de Atos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E nós estávamos falando justamente sobre o ambiente político da época dos apóstolos. Mas na época de João já era extremamente desafiador. Você lê o texto aqui, está falando de Herodes, o tetrarca. Ou seja, o território da Judéia tinha sido dividido em 4 províncias. Esse Herodes Antipas, que é desse texto aqui, do capítulo 14 de Mateus, ele administrava uma dessas províncias. Era uma de 4 províncias, por isso que chama de tetrarca. E as alianças, o ambiente ali era extremamente corrompido. Era um ambiente hostil. Imagine um homem de Deus com disposição para pregar para homens dessa estirpe, dessa qualidade. O ambiente religioso era extremamente também difícil. O sacerdócio estava em uma decadência terrível. O ambiente social estava como um pavio pronto a estourar a qualquer momento, a se acender a qualquer momento. Por quê? Porque eles estavam em busca de uma revolução social em sua época. Aí está lá João, o profeta de Deus, para pregar a mensagem de Deus. Imagine, irmãos, a dificuldade.
Mas tem muita gente hoje que diz que é profeta. Ah, é? Olha para os profetas do Antigo Testamento. Olha para os profetas da Bíblia. Observe as mensagens que eles entregavam. Observe como era o seu comportamento, como era a sua vida, como era a sua conduta e qual era a sua mensagem. Nada a ver com esse cidadão que disse que é profeta hoje. Mas João estava ali para cumprir o seu chamado. Estava cheio do Espírito Santo. Nós vamos dividir aqui a nossa palavra em 3 partes. Quero ser bem objetivo, irmãos. A primeira parte vou usar aqui uma pergunta para facilitar a nossa compreensão. Por que Herodes confundiu Jesus com João Batista? Vocês perceberam isso, irmãos? Lendo o texto? Que Herodes confundiu Jesus com João Batista? Essa é a nossa primeira pergunta para o texto. A segunda e a terceira aqui, que são em 3 partes, são 2 afirmações. Um abismo chama outro abismo. Essa realidade faz parte da vida de Herodes e pode fazer parte da nossa vida se nós não vigiarmos. A terceira divisão, ou a terceira parte, diz o seguinte: a morte de um servo de Deus não determina muita coisa, ou seja, a maneira com que o servo de Deus morre não determina muita coisa aos olhos de Deus. Vamos falar sobre isso. Mas o primeiro ponto aqui, para sermos mais objetivos: por que Herodes confundiu Jesus com João Batista? Abre a sua Bíblia aí, se é que você fechou. Se tiver aberta, amém. Versículo de 1 a 5. Acompanha aí a nossa leitura. Porque aquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocado na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Portanto, João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. Irmãos, Mateus está apresentando aqui um cenário onde um governante está aparentemente perturbado. Ele está perturbado. Ele está fora da casinha, Herodes, aqui, irmãos. Tá. Ele não está legal, não. E tem uma razão para isso. Tem uma razão para isso. Pelo fato de Herodes estar confundindo Jesus com João Batista, possivelmente, entendendo o que estava acontecendo por trás dos bastidores, era por remorso. Por remorso. Sabe por quê? Porque Herodes tinha matado ou mandado matar João Batista numa festa de aniversário, numa bobeira que ele deu ali, irmãos. Porque Herodes, irmãos, ele era muito esperto, muito estrategista. Porque político, a maioria deles são assim, irmãos. Às vezes a gente pensa que político está fazendo alguma coisa porque ele é bonzinho. Político, muitas vezes, ele faz certas coisas porque é estratégia dele. É estratégia, irmãos. A gente precisa ser esperto. Herodes, na verdade, ele não queria matar João Batista antes. Não é porque ele era bonzinho, não. Por quê? Porque para o povo daquela época, João Batista era considerado um grande profeta. Era um homem de Deus. Então, se Herodes fizesse uma covardia dessa, possivelmente o povo ia ficar contra ele. Ele ia perder o quê? Prestígio político. Não é porque ele era bonzinho, não, irmãos. Agora, imagine uma situação, irmão. Herodes. Ele era um cabra moralmente desequilibrado. Para ser educado aqui, irmãos. Estou sendo elegante aqui. Moralmente desequilibrado. Por quê? O cabra era tão sem noção, irmãos, que ele estava tendo um rolo, na verdade, um rolo público, um caso público com a própria cunhada. A esposa do irmão dele, Filipe, Herodias. E Herodias também era farinha do mesmo saco. Valia nada também. E a filha dela também, farinha do mesmo saco, ou seja, um ninho de cobra. Então tudo ali estava sendo, imagine a pressão psicológica que Herodes estava sofrendo na sua cabeça por causa dessa mulher que ele arrumou para a vida dele. Essa chave de cadeia que ele arrumou para a vida dele.
um governante. Você vai deixar esse homem? Porque sabe o que João Batista estava fazendo, irmão? João Batista chegava diante de Herodes e falava assim, olha, rapaz, não te é lícito possuir essa mulher é mulher do seu irmão. Irmão, João Batista era corajoso, amados. Estava denunciando o pecado de um governante. Imagina Herodias, você vai deixar esse homem vivo? Rapaz, tem que dar um fim nesse homem. Esse homem ele tá acabando com a sua reputação. Quem ele pensa que é para estar falando alguma coisa contra a pessoa do rei? Imagina que eu estou conjecturando, imagina Herodias falando isso na cabeça de Herodes. Aí Herodes estava assim, olha, eu quero agradar a mulher, mas eu não posso me desestabilizar politicamente. Aí sabe o que acontece, irmão? Ele faz a besteira, eu vou entrar nessa parte aí. Ele faz a besteira, de repente ele ouve a notícia que milagres, maravilhas, sinais e prodígios estão acontecendo na Judéia. Ele fala assim, ele pensou assim, meu Deus, o homem que eu matei, que eu mandei arrancar a cabeça, ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele está ali. Remorso, irmãos. Remorso. O remorso, ele causa perturbação. Remorso não é arrependimento. Sabe o que é o remorso? Eu já falei isso aqui, vou falar de novo, irmãos. O remorso é que nem aquele... Você já viu o repórter que pega aquela reportagem com um bandido que foi preso em flagrante? E ele coloca lá o microfone na boca do bandido e pergunta, ei, está arrependido? E ele diz, muito. Vai ter que pagar agora não sei quanto tempo na prisão, é. Sabe por que ele está arrependido? Na verdade ele não está arrependido. Ele está dizendo aquilo porque deu errado, deu problema. Não é porque ele se sente mal pelo fato de ser bandido, é porque deu errado. Herodes, na verdade, estava perturbado, estava com remorso, porque o negócio deu errado, irmãos. Politicamente, Herodes estava se desestabilizando com aquela atitude. E o que nós precisamos aqui observar? Nós aprendemos, em primeiro lugar, que devemos reaver as nossas motivações. Ou seja, o porquê do que nós estamos fazendo. Ou seja, a razão que nós fazemos o que nós fazemos. Ou seja, qual é a nossa motivação? Por que você faz isso ou aquilo? Ou por que você não faz? Herodes não queria matar João Batista pelo fato apenas de uma questão política. Será que nós estamos nos afastando de certas coisas pelos motivos corretos? Pastor, mas será que Deus se preocupa com isso? E como Ele se preocupa, irmãos? E como Ele leva isso em conta? Irmão, se lembra em Mateus capítulo 6, a oração, Jesus ele leva em conta a intenção do coração. Quando você ajuda um necessitado, Deus leva em conta a atitude do coração. Quando você ajuda o necessitado, você não precisa mostrar para todo mundo que você está ajudando. Quando você vai orar, você não precisa mostrar para todo mundo que você está orando. Quando você jejua, você não precisa mostrar para todo mundo que você está jejuando. Jesus, ele deixou isso muito claro. E da mesma forma, irmãos, quando nós nos afastamos de certas coisas, quando nós não fazemos certas coisas, as nossas motivações precisam ser motivações santas, que glorificam a Deus, que estão em harmonia, em sintonia com os valores do reino de Deus. Segunda lição é que precisamos vigiar em nossas promessas, pois elas podem abrir precedente para pecados horríveis. Não podemos agradar pessoas para manter uma suposta imagem de palavra, homem de palavra, mulher de palavra. O que adianta, irmão, você honrar uma palavra se aquilo que você está fazendo como atitude de honra desagrada a Deus? Eu falei que eu ia te dar uma surra, viu? Eu falei que eu ia te pegar. Você cumpriu a palavra, mas você desagradou a Deus. Não tem coisa aqui. Porque Herodes, ele cumpriu a palavra dele, mas ele fez algo terrível.
E a última lição aqui dessa primeira parte é que o remorso é um sinal de profunda decadência moral e espiritual. O remorso. Será que a nossa geração é uma geração que tem no seu coração o arrependimento como marca registrada ou apenas o remorso? Nós queremos nos apresentar de Deus só porque deu tudo errado. Você já viu a pessoa que quer ir para a igreja só porque está tudo dando errado na vida dela? Segunda parte aqui, irmãos. Um abismo chama outro abismo. Isso fez parte da vida de Herodes. E pode fazer parte da nossa vida se nós não vigiarmos. Irmãos, olha aqui no do versículo 6 ao 11, se você tiver ainda com a sua Bíblia aberta. Do versículo 6 ao 11. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dai-me num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia. E mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que a levou à sua mãe. O dia era festivo, era o dia do aniversário de Herodes. Há algum problema em comemorar dia de aniversário, irmãos? Algum problema comemorar dia de aniversário? Mês de novembro aqui teve bastante aniversariante, mês de dezembro também, e o mês de janeiro também tem, né? Algumas pessoas que aniversariaram. Algum problema comemorar? Problema nenhum. O problema não é o aniversário. O problema é a maneira com que os aniversariantes e os convidados de uma suposta festa de aniversário se comportam. E o problema na vida de Herodes aqui aconteceu por causa disso. Todo mundo ali, ó, mandando para dentro. Cabeça foi enchendo. Cabeça foi enchendo. Cabeça foi enchendo. As festas judaicas, elas tinham muita dança, muita bebida, e o negócio começou a ficar fora de controle. Como era a tradição, Salomé, segundo Flávio Joséfos, né, é o nome da filha de Herodias, ela vai e faz uma dança. Olha aqui para mim, aqui, irmãos. Ela não dançou uma valsa, viu, irmãos? Ela não dançou uma valsa. Eu não sei dançar não, irmão, mas ela não dançou uma valsa. A dança dela foi uma dança sensual. Uma dança onde ela esboçou sensualidade. E ficou todo mundo ali, né? Encantado com a beleza da jovem. E o próprio Herodes também ficou abismado. Ele ficou tão fora de si que ele olhou para a jovem e disse assim: minha filha, eu te dou até metade do reino se você quiser. Olha a loucura. Olha o que é luxúria, irmãos. Ela pode fazer. A luxúria está relacionada a pecados sexuais, de cobiça sexual. Olha o que a luxúria ela faz com o ser humano. A luxúria faz a pessoa tomar atitudes impensadas, falar o que não deve, pensar o que não deve, ir aonde não deve. A cobiça. Depois de ter tomado uns goró, aí imagine Herodias. Vem cá, vem aqui, agora é minha hora. Agora é minha hora. Fala para ele que eu quero a cabeça de João Batista num prato. Ele tinha prometido metade do reino. Qualquer coisa, ou seja, isso aqui é uma expressão onde ele diz: pede o que você quiser, meu moço. Vou te dar o que você quiser. O aniversariante era Herodes. Mas quem deu o presente? Quem ganhou o presente? Foi Herodias.
O aniversariante era Herodes. Mas quem ganhou o presente foi Herodias. Porque quem ganhou o que queria foi a mulher usurpada de Herodes, Herodias. Os irmãos já pararam para pensar que esses pecados de cobiça e luxúria na Bíblia normalmente acabam em morte? Já pararam para pensar nisso? Esses pecados de cobiça e luxúria na Bíblia acabam em morte? Vou dar um exemplo aos irmãos do rei Davi. Davi estava lá no pátio do palácio, andando de um lado para o outro, de repente ele viu lá quem? Betseba tomando banho. Ele cobiçou a mulher de um dos seus oficiais, a mulher de Urias, e ele mandou buscar Betseba, se relacionou sexualmente com ela, e depois, para ocultar o seu pecado, o que ele fez? Ele tramou um plano homicida contra o próprio Urias. Ou seja, a luxúria teve como consequência o homicídio, ou seja, um abismo chama outro abismo. Irmãos, é um princípio, irmãos. É um princípio universal das Escrituras. Quanto mais você mergulha no pecado, mais você quer se sujar. Eu coloquei hoje uma frase no meu status do WhatsApp dizendo o seguinte: que o pecado, ele é como o carvão. Aceso, ele queima. E apagado, ele suja. De todo jeito, ele arrebenta com a gente, irmãos. Um abismo chama outra. Não tem para onde correr, irmãos. Um abismo chama outro abismo. Pastor, mas Herodes parece que não queria fazer isso. Mas por causa de um pecado, ele acabou cometendo outro pecado gravíssimo contra um homem de Deus. Qual é a diferença de Herodes para Davi? A diferença de Herodes para Davi é que Davi se arrependeu. E o interessante, irmãos, que todos os dois, um profeta de Deus foi até eles. No caso de Davi foi o profeta Natã. O profeta Natã chegou diante de Davi, confrontou Davi, e Davi, realmente eu pequei. E João Batista, o que fizeram com João Batista? O que Herodes fez com João Batista? Lançou João Batista no cárcere. E depois, consequentemente, tirou a vida do homem de Deus de maneira covarde e injusta. O que nós aprendemos aqui, irmãos? A luxúria sempre conduzirá as pessoas a um caminho de morte, de homicídio. Os crimes passionais, irmão, sabe o que é crime passional? É crime que está envolvido ali pessoas que estão se relacionando amorosamente, né? Acontecem em larga escala no mundo. Não estamos vacinados contra esse pecado, precisamos trilhar o caminho do arrependimento. Amém? Agora, por último, para encerrarmos aqui e ministrarmos a ceia, a maneira da morte de um servo de Deus não determina muita coisa. Aos olhos de Deus, versículo 11 e 12, sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que levou a mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso para Jesus. Irmãos, que morte, hein? Um homem de Deus, o maior, segundo Jesus, da Bíblia. Olha que morte. Irmãos, parece que o ministério de João foi o ministério do fracasso. Parece. Aos olhos humanos. Né? E nós precisamos, como igreja, avaliar o que é fracasso e o que é sucesso aos olhos de Deus. Viu, irmãos? O que é sucesso e o que tem muita gente dizendo que sucesso é isso, apontando sucesso aos olhos dos homens.
mas aos olhos de Deus. Um homem como João Batista, imagine só, irmãos, como que uma pessoa morre de uma maneira tão triste, tão injusta, parece que abandonado, largado, escanteado naquela prisão. Morreu como se fosse um ninguém aos olhos dos homens. João cumpriu com fidelidade o seu ministério, visto que ele foi fiel a Deus. O pior na morte, na vida de um homem de Deus, não é a morte, mas o estado da nossa alma antes da morte. Se você ou eu estivéssemos no lugar de João, qual que seria o nosso consolo? Qual que seria o nosso consolo? 3 perguntas rápidas aqui para ministrarmos a ceia. Primeira pergunta é, olha aqui para mim aqui, ó. Olha aqui para mim aqui, irmãos. Primeira pergunta é: será que estamos dispostos a desagradar os homens em nome da nossa fé em Jesus? Esses dias nós estávamos aqui conversando aqui, e uma das maiores dificuldades das pessoas é dizer não. Porque a gente quer ser muito gentil, muito gente boa, muito agradável. Mas o crente tem que dizer não também. Em nome da fé em Jesus. A segunda pergunta é: diante das palavras que proferimos de maneira precipitada, qual deve ser a nossa atitude? Você, tipo assim, você lançou uma palavra precipitada. Qual que deve ser a nossa atitude? Será que estamos dispostos a voltar atrás com nossas palavras, em nome de algo maior? Tipo assim, eu falei uma coisa agora. Aí em nome da fé, em nome do reino de Deus, em nome de Jesus, eu vou lá e volto atrás e digo: me desculpe, eu não devia ter falado aquilo. Eu me equivoquei. Eu fui infeliz. Eu me precipitei. E por último, você se considera um crente fracassado? Se sim, por quê? Se não, por quê? Eu já conversei com muita gente que se considera um crente fracassado. Às vezes a pessoa se considera um crente fracassado porque está lutando contra o pecado e parece que não tá evoluindo, não está conseguindo vencer, não tá ultrapassando certas etapas da fé. Mas eu tenho uma boa notícia para dar para a igreja nessa noite: se você está lutando, você está no caminho. O que nós não devemos e não podemos fazer é nos prostrar diante daquilo que desagrada a Deus e dizer assim: daqui eu não consigo mais. Se você está de pé, se você está tentando, se você está buscando, se você está orando, se você está fazendo a vontade de Deus, você está caminhando, você está servindo a Deus, você é um crente. Amém? Pastor, mas eu erro tanto, eu falo tanta besteira, depois eu tenho que estar pedindo perdão. Pastor, mas eu troco os pés pelas mãos, eu me precipito com as minhas palavras. Todo mundo passa por isso. Todos nós estamos sujeitos a isso. E é aí que a gente cresce. É aí que a gente amadurece. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11.